Galera, aqui quem fala é Thiago Dias, especialista em dependência química. Esse é mais um vídeo do canal Dedo na Ferida da Dependência e hoje nós vamos falar sobre sexualidade e drogas. Então a gente vai falar das consequências, do uso com a sexualidade, que está muito ligada aí, e a gente vai conhecer um pouquinho mais aí, tá bom? Espero que vocês fiquem até o final, porque eu tenho muitas novidades aí, talvez coisas que você nem saiba aí de alguns estudos. Vamos lá? Desde os primórdios, os elixires fizeram parte dos rituais relacionados à sexualidade. Especiarias, bebidas, certos tipos de alimentos eram os recursos utilizados para facilitar o encontro sexual. Então, desde lá de trás, dos primórdios, existe um mito aí relacionado à sexualidade, que existem especiarias, mistura certo tipo de coisa para ter melhor desempenho sexual. Lá na Grécia Antiga, os gladiadores acreditavam que comessem os testículos de carneiros, eles teriam maior virilidade. Até hoje tem muita coisa correlacionada a isso, Certos tipos de bebida, mistura caracu com ovo, mistura amendoim com não sei o que lá, catuaba com não sei o que, e grande maioria é tudo mito, ok? No mundo contemporâneo, os afrodisíacos relacionam-se às drogas. Desde o álcool, que é aquele que promete a desinibição necessária para aproximação, até o êxtase, que é chamado de balinha, que foi inventada como pílula do amor, passando pela maconha, que acompanha a crença de aumentar o prazer, e pelos diversos apelos sexuais relacionados à cocaína. As substâncias psicoativas estão diretamente relacionadas às experiências sexuais, porém de forma perigosa. Sexo sem proteção, violência sexual, iniciação sexual precoce, gravidez indesejada, disfunções sexuais, doenças sexualmente transmissíveis, compulsão sexual e prostituição para obter a droga são algumas das situações que fazem parte desse contexto. Além disso, fatores relacionados à sexualidade são gatilhos para uma recaída. Então, para os dependentes químicos, é importante, aí, quando estiver fazendo um tratamento, é importante também trabalhar essa questão da sexualidade, porque pode ser um gatilho para uma recaída. O fato é que nós vivemos num mundo onde o sexo em si é muito mais enfatizado que a sexualidade e a saúde sexual dos indivíduos. Vê muita promiscuidade, mostra-se bundas aí em vídeos, em programas de televisão, as músicas até, hoje em dia, a gente tem exemplos aí do funk, que é uma depravação, então coloca o sexo como uma forma depravada e não ensinam, existe esse tabu, infelizmente, de não ensinar a sexualidade saudável para os seus filhos ali que estão chegando na fase da adolescência. É importante começar a iniciar esse assunto, que é muito polêmico aí, tá? Então, temos que quebrar esses tabus, principalmente sexo e drogas estão muito ligados e vocês vão ver o porquê. As experiências sexuais relacionadas ao uso de drogas vão desde a iniciação precoce do sexo, o efeito de substâncias psicoativas, comportamentos sexuais de riscos, sem uso de preservativo, várias parceiras ou parceiros sexuais, a gravidez indesejadas, a violência sexual, o abuso, estupro, e disfunções sexuais, como ejaculação precoce, desejo sexual hipoativo, disfunção erétil, causadas pelo uso crônico de drogas. Tudo isso porque parece existir uma incessante busca, principalmente entre os adolescentes e os adultos jovens, por substâncias capazes de aumentar a libido e o prazer, o desejo sexual. Facilitar também a aproximação entre as pessoas, entre elas ali, e prolongar o orgasmo e auxiliar a ereção. Então, existem algumas crenças correlacionadas a isso, que se usar tal tipo de substância, geralmente álcool e outras drogas, vai aumentar o desejo, a libido, o empenho sexual, ou vai ter uma melhor ereção. São apenas crenças, tá? Bom, como o uso de drogas interfere no início da vida sexual? A famosa primeira vez, embora muitíssimo aguardada e sonhada por muitas pessoas, principalmente pelas mulheres aí, as garotas, costuma ser uma situação que em geral busca bastante ansiedade, apreensão, medo.
Por outro lado, faz parte do imaginário popular a expectativa sobre o efeito da substância psicoativa em causar desinibição, facilitar a aproximação e o encontro sexual, ou aumentar o desejo e o prazer, como eu já disse. Daí não fica difícil imaginar porque tá ligado ali do sexo e drogas. Essas crenças, né, principalmente ali na primeira fase ali do desejo sexual ali, para quebrar um pouco ali da ansiedade, do medo, talvez para desinibir um pouco. A grande maioria ingere algum tipo de substância psicoativa, tá? Então tá muito ligado nessas questões. E tem um estudo escocês, tá? Que revelou que 50% dos meninos dessa amostra estudada relataram ter ingerido bebida alcoólica antes da sua primeira relação sexual nas suas vidas. O fato também é que jovens que consomem álcool e drogas, como também no caso o crack, estão mais predispostos a ter início precoce à vida sexual. O que os nossos jovens precisam aprender é que a sexualidade é um dos pilares da vida, né, da qualidade de vida, certamente tão necessária como respirar ou comer, mas de uma forma saudável. Muitas das vezes tendo que ser orientada pelos pais, e os pais muitas das vezes não fazem esse papel. Parece existir um mito, um tabu entre as famílias aí de não explicar corretamente, né? De usar os métodos conceptivos ali, camisinha, anticoncepcional, a forma correta de se fazer, e muitas das vezes vão descobrir na rua com os amigos, aí precisam ingerir uma bebida alcoólica ou uma outra substância para quebrar a desinibição ali, aquela ansiedade, aquele medo, para ter a sua primeira relação sexual. Então há uma relação muito grande, né? Então quais são os efeitos na maconha, na esfera sexual, né? A maconha, parece existir um mito associado à capacidade da maconha de aumentar a libido, prolongar o orgasmo e favorecer o encontro sexual. Não sabe ao certo se esses efeitos seriam doses dependentes ou não. Vai depender de pessoa para pessoa, né, de tipo de maconha, qual tipo, se mais fraco ou mais forte. E parece haver controvérsias entre os apaixonados pela erva, que a glorificam, e os pesquisadores que ainda estão em busca de novas pesquisas. Então, não tem muitas pesquisas sobre a sexualidade e a maconha associadas, mas alguns poucos estudos disponíveis revelam que existe a associação do uso da maconha e o aumento de número de parceiras sexuais, dificuldade de atingir o orgasmo no gênero masculino, né, com a ereção. Outros estudos têm apontado a relação da maconha com a alteração no eixo hipotálamo pituitário gonadal, que causa o desenvolvimento de infertilidade. Isso é comprovado. Infelizmente, esse é um campo pouco estudado aí, mas já há relatos aí que há alteração nesse eixo hipotálamo pituitário gonadal que causa a infertilidade aí, e até mesmo na pequena produção de testosterona aí, tá bom? Quais os efeitos da cocaína e do crack, que são as mesmas drogas na esfera do mundo sexual, né? A cocaína talvez seja a droga mais emblemática na questão da sexualidade, pois os efeitos na atividade sexual são doses dependentes, podem tanto gerar aumento do prazer, né, para atingir o orgasmo, quanto também podem piorar o desempenho sexual. Os efeitos agudos da cocaína, quando a pessoa ingere a cocaína agora, elas são estimulantes, principalmente por suas propriedades dopaminérgicas. Mas em longo prazo, o uso crônico vai provocando disfunções sexuais, principalmente devido à hiperprolactinemia. Há várias pesquisas têm sugerido a facilitação do comportamento sexual durante a intoxicação por uso de cocaína. Pode ser causada pelos efeitos farmacológicos diretos desta droga no abuso no sistema nervoso central. Por exemplo, o aumento do desejo sexual. Enquanto outros pesquisadores têm apontado mais a importância dos fatores relacionados com o uso da droga em si, não com a sexualidade. Já o crack tem sido muito associado à troca de sexo para aquisição da substância. Comumente existente o relato da prática de prostituição para a manutenção do uso da droga, principalmente com mulheres. Para conseguir, por o crack ser aquela compulsão muito forte, o desejo de querer usar mais, muitas das vezes submete ali a prostituição para ter mais as drogas. E aí o que acontece, o que está acontecendo, e muitas das vezes não é relatado, um grande aumento de casos de AIDS, HIV,
né, especialmente em mulheres aí. Este é um foco de atuação importante para profissionais da saúde, aí, é um apelo de políticas públicas voltadas à dependência química, porque está virando um problema não só do uso, mas estão gerando outras doenças aí, né, como o exemplo de hepatite e HIV, tá bom? E quais são os efeitos do êxtase? O êxtase invadiu as baladas de música eletrônicas mundiais nos anos 80, com a promessa de ser a pílula do amor, capaz de aumentar o interesse sexual e assim a sensação de proximidade e intimidade com terceiros. Mas na verdade ela é uma droga mais sensorial, ela aumenta ali os sentidos, né, os 5 sentidos da visão, a audição, o tato, o paladar, né, e aí fica muito mais aguçado, né, essa sensibilidade. E aí o que vem acontecendo, o que se observa na prática do uso do êxtase é que tanto como usuários ocasionais ou usuários crônicos está aumentando o risco de sexo desprotegido, né, sem preservativo e o maior número de parceiros, né, principalmente aí em swings, baladas eletrônicas aí, e o que certamente predispõe às infecções sexualmente transmissíveis, o IST, como herpes, HPV, sífilis, além do que eu já falei da AIDS e da gravidez indesejada. Vale lembrar que hoje nós observamos que existe tendência predominante de usuários de múltiplas drogas, né? O Total Flex aí que usa muitas drogas, que faz diversas combinações de drogas além do êxtase, como drogas sintéticas aí, o GHB, Special K, o Puppers, que são drogas mais usadas aí em música eletrônica, em baladas raves aí. Quais são os efeitos do álcool sobre a esfera sexual aí? O álcool, muito embora tenha efeito no processo de desinibição quanto utilizado em baixas doses, consequentemente isto incorrer à facilitação do encontro sexual. Sabe-se que ele tem efeitos tóxicos diretamente aos testículos e principalmente no ovário, no caso das mulheres. E o fígado aumenta o catabolismo do testosterona, no caso do homem, e transforma em estrogênio, fazendo... O que o álcool faz? Ele produz o hormônio masculino e transforma em estrogênio, que é o hormônio feminino, levando também a disfunções sexuais após a exposição e o uso, o abuso crônico do álcool. Então vai causar aí disfunção sexual no homem. E nas mulheres, o álcool pode interferir na lubrificação vaginal e na capacidade de atingir o orgasmo. A ação depressora do álcool também pode causar sonolência e diminuir o desejo sexual, por o álcool ser uma droga, como eu já falei lá nos primeiros vídeos, o álcool ser uma droga depressora do sistema nervoso central, ok? Então, por que o uso de álcool e outras drogas relacionam-se aos comportamentos sexuais de risco? Como eu falei, recapitulando, né? Porque tanto o álcool como outras drogas são capazes de prejudicar a percepção do crítico, né? A droga age ali no córtex pré-frontal, ali na parte das funções executivas, de tomada de decisões. E muitas das vezes a pessoa toma uma decisão baseada numa emoção e pode incorrer ali situações que vão deixar pessoas vulneráveis na questão do sexo desprotegido, adquirindo ali talvez uma doença, uma infecção, HIV, AIDS. E pode também se tornar vítimas de agressões de abuso e violência sexual, pois a capacidade de se defender e perceber as situações de risco ficam totalmente alteradas, isso é fato. Então a gente tem vários exemplos aí. Algum tempo atrás aconteceu lá no Rio de Janeiro de uma menina se envolver com os traficantes lá, que todo mundo começou a usar droga e houve abuso lá, todo mundo lembra dessa situação aí, certo? Então, quais são os grupos mais vulneráveis nessas situações? Os grupos mais vulneráveis são os jovens estudantes, né, universitários, nas escolas e nas universidades, por desejo ali, né, envolvimento entre homem e mulher, os profissionais ali do sexo, tanto no caso das prostitutas, como também no caso dos homens, tanto masculino como feminino, os homens que fazem sexo com outros homens e caminhoneiros. Por que caminhoneiros? Porque os caminhoneiros estão sempre em viagens também aí
e sempre tem nas grandes estradas aí a questão da prostituição também e o uso de drogas, então tá muito associado aí, tá bom? Isso são dados que foram feitos aí segundo a Uniad, né, Unifesp, através da Alessandra Diel, que é especialista em dependência química e sexualidade humana. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse vídeo aí, tenham agregado alguma coisinha. Se você gostou, dê o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para continuar recebendo os novos vídeos que vão chegar aí. Os próximos vídeos vou estar subindo aí para que vocês acompanhem aí, e espero que vocês me ajudem a tornar-nos agentes multiplicadores dessa mensagem. Tamo junto!